Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui o nosso PET 7, semana 3 e 4, falando um pouquinho de biomas. É um assunto que você acredita, que já trabalhou com a geografia. Vamos reforçar aqui com a biologia. Deixei para vocês lá junto com as atividades um vídeo aula para esclarecer um pouquinho melhor o assunto, para que nossa correção seja mais objetiva, não estendendo muito o vídeo. Pode ser? Então vamos aqui à primeira questão, o que se diz? A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostra as figuras. Então vejamos o que traz nesses mapas. Então, você sabe que as nossas florestas, nosso cerrado, desde o princípio da civilização, a partir de 1500, até os dias atuais, vem sofrendo com o desmatamento, intensificando mais nos últimos anos. Então, pegando aqui principalmente dos anos de 1950 até o ano 2000, olha o que tinha lá na Mata Atlântica. Essa mancha escura aqui, desde a origem, passando aí nos anos intermediários, até os dias atuais. O que resta? Quase nada, Segundo o texto, em torno de 5% da mata. Muito pouco, não? Então vamos em frente. Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras, é correto afirmar que a alternativa seria o seguinte: as atividades agrícolas aliadas ao extrativismo vegetal têm se constituído, desde o período colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica. Correto? Esse desmatamento ele iniciou no princípio da civilização humana no Brasil, intensificando nos últimos anos e é contínuo, infelizmente, Não para. Então, a letra C está correta. 2. A mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à prevenção dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa do Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se ao bioma, vamos lá, letra E, Amazônia, ou seja, um dos nossos biomas que mais tem sofrido as consequências do desmatamento nos últimos anos, realmente tem sido a floresta amazônica, Inclusive pelo fato de ainda ser o maior bioma em mata nativa que nós temos no Brasil. Então, a letra E está correta. 3. O cerrado se caracteriza por conter. Vamos ver o que vem a ser característico do cerrado. Letra B. Árvores baixas com troncos retorcidos e de aparência seca. Pessoal, realmente, a vegetação do nosso cerrado são árvores de portes menores, elas são árvores tortuosas, troncos com suber. O que é o suber? A casca, espessa, que dá aquela aparência de vegetação seca, além do tronco, com suber, ou seja, a casca espessa, com células mortas. Muitas espécies perdem a folhagem, inclusive no período de estiagem. É uma defesa da planta para evitar a perda de água na transpiração ou evapotranspiração. Isso é característico de vegetação do cerrado, sim, tá? É uma defesa da planta. Por que ela tem a casca grossa, espessa? Defesa, inclusive, contra a queimada, contra o fogo. Isso é nítido do cerrado. Perfeito, letra B.
Questão 4. Em 2001, o Pantanal foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, como Patrimônio Natural da Humanidade. Dentre as opções abaixo, a que não corresponde ao bioma nós estamos falando de Pantanal, tá? Então, vamos procurar a alternativa errada, que não corresponde ao Pantanal. Letra D diz o seguinte: um tipo de ecossistema encontrado no Pantanal são os mangues, composto por árvores de troncos finos e raízes aéreas e respiratórias, adaptadas a solos encharcados. Não, pessoal. Mangues é uma área de transição entre rios e os mares. Nós estamos falando de Pantanal. Até então aqui não tem presença de mares. Portanto, não cabe mangues aqui no Pantanal. Ok? Vamos em frente. 5. Todos os anos, a região perde milhares de quilômetros quadrados de vegetação, pelo corte de árvores e pelas queimadas. O agronegócio responde por uma parcela significativa do desmatamento generalizado e a atividade ganha cada vez mais espaço. O ritmo do desmatamento, contudo, vem diminuindo nos últimos anos. Em 2011, foram desmatados 6.238 km², cerca de 65% menos do que o total desmatado 10 anos antes. A qual bioma o texto de refere? Não, seria se refere, né, gente? Desculpa aí, houve uma falha aqui. Se refere. Nós estamos falando de Amazônia. Letra B está correta. Está aí o dilema, né, gente? A Amazônia vem sofrendo com o desmatamento e queimado. Isso é verídico, tá? Por mais que tenha as medidas de prevenção, de proteger a floresta, até mesmo porque nós sabemos que uma área muito extensa, devido ao grande território, é quase que impossível a vigilância total. O Brasil não tem mão de obra para fazer toda essa segurança de proteção da Amazônia. Então, infelizmente, ela vem sofrendo sim com desmatamento. Desmatamento para retirada, inclusive clandestina, né, de madeira, desmatamento para a formação de pastagem, ou seja, agricultura e pecuária também, tá? Além da extração de madeira. Isso é verídico, letra A está correta. Desculpa, letra B, né? Com a nossa floresta amazônica. 6. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal? De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa, como o Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, uma arbóreo-arbutivo, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de cascas espessas, ou seja, aquele suber mais grosso, como nós já comentamos, né? E outro herbáceo, geralmente dispostos em tubos, plantas, vegetação rasteira, digamos assim. Pessoal, pelo que foi dito no texto, essas características, já dá para definir qual é o bioma, não? Duas estações, uma seca e outra chuvosa. Nós estamos inseridos nesse bioma. Uma estiagem de aproximadamente 6 meses e período chuvoso de aproximadamente 6 meses. Nós estamos falando do Cerrado, né? Então, vamos ver? Letra I está correta. Perfeito. 7. O bioma Caatinga é caracterizado por apresentar uma rica diversidade em organismos vegetais e animais. No entanto, a diversidade humana tem promovido a degradação desse ecossistema natural. Diante dessas considerações, letra A. Bom, a questão aberta, né? Descreva 3 atividades humanas que têm promovido degradações físicas e ou químicas no bioma Caatinga. Então, deixei aqui algumas dicas para vocês, né?
Desmatamento ilegal para extração de lenha. Não só da lenha, talvez madeira em determinadas situações. Embora você não encontre madeira de qualidade nesse ambiente, mas pode ser que, por que não, com a seca de curral, de chiqueiro, aproveita, tá? Desmatamento para a produção de pastagem e agricultura, correto? E ainda, pisoteio de animais sem o tempo necessário para a recuperação da vegetação nativa. E vamos pensar aí no caso da pastagem, inclusive, você tem lá o seu gado, né? Estou falando de bovino, por que não ovelhas, caprinos. Então você deixa por muito tempo em uma determinada área, o pisoteio também devasta a vegetação. Então seria necessário você dividir as áreas e fazer o revezamento, descansando a área por um período para a recuperação da vegetação. Ok? Letra B. Indique 3 estratégias de manejo, descrevendo como elas podem mitigar os processos de degradação, ou seja, o que você deveria fazer para tentar recuperar a vegetação que foi degradada. Já dei algumas dicas, né? Vamos ver a proposta. Ao cortar uma árvore, deixar parte do tronco para uma possível regeneração. Lembra-se de aulas anteriores, quando a gente falava de hormônios, auxina, dominância apical? Se você poda a planta, desenvolve as gemas laterais, desenvolve os galhos. Aqui é algo semelhante. Você vai cortar a vegetação, não retire pela raiz. Poda o tronco e o toquinho que ficar ali vai brotar, germinar os galhos e formar uma nova vegetação. Ok? Após a exploração de uma área, deixar em repouso para que haja a recuperação da vegetação nativa, que nós já falamos. Inclusive, no caso, você tem lá a pastagem, tem lá seu gado, seus animais, reveza a área, descanse por um período para a recuperação da vegetação. E variar as fontes de renda, não ficar só na dependência da vegetação, inclusive criando aí produtos artesanais, tá? Isso também é importante para você fazer o que nós chamamos de sustentabilidade. Você usa o ambiente, retira do ambiente, mas repõe o que você retirou, tá? Se possível, além, retira uma vegetação na área e plante 2. Então você tem que tentar recuperar aquela área da qual você extraiu algum tipo de matéria-prima. Isso é muito importante. É o que nós chamamos de uso sustentável, sustentabilidade. Guardem isso, meninos. Importante para a vida. Preserve o meio ambiente desta forma, tá? Vamos em frente. Oh, que pena que terminou, hein? Não foi tão cansativo, né? Então fica uma dica para você, segundo Bernardinho, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Beleza? Então isso aí vale para o presente e também para o futuro. Deixo aqui para você um forte abraço, fique bem, estamos na reta final, em breve encontraremos. Até mais.